nossa história de hoje é uma história bem antiga. Aconteceu há muito tempo atrás, no tempo em que o Brasil ainda era império. E quem vai contar essa história serei eu, a imperatriz Dona Leopoldina. Eu nasci na Áustria, na cidade de Viena. Como princesa, tive uma educação privilegiada, aprendi a falar várias línguas. Estudei política, pintura, filosofia, teatro e música. Adorava Beethoven. Eu era apaixonada por botânica e geologia. Você sabe o que estuda um botânico? Sim, as plantas. E o geólogo? Ele estuda os minerais, a formação da terra e do solo. Eu tive 11 irmãos, mas minha preferida e confidente era Maria Luísa. Ela acabou casando-se com Napoleão Bonaparte, mas isso é uma outra história. Meu avô nos ensinou desde muito cedo que deveríamos desenvolver humanidade, compaixão e desejo de ver as pessoas felizes. Fui preparada para reinar e para isso estudei muito. Um belo dia, meus pais começaram a pensar em uma aliança entre Áustria e Portugal e para isso concederam a minha mão em casamento a um belo príncipe português chamado Dom Pedro. Nesta época, a família de meu futuro esposo estava morando aqui no Brasil, que já havia se tornado reino. Já existiam duas faculdades de medicina, uma em Salvador e a outra no Rio de Janeiro. Existia também museus, teatros, bibliotecas, existia também até uma tipografia. Você sabe o que é uma tipografia? É um local onde se imprime todo tipo de leitura. Enfim, eu havia estudado um pouco sobre o Brasil e estava muito entusiasmada em vir morar aqui. Vocês acreditam que o príncipe Dom Pedro e eu nos casamos por procuração? Isso mesmo! O nosso casamento aconteceu enquanto eu morava lá em Viena e ele aqui no Brasil. Nós nos conhecemos mais ou menos 5 meses depois de casados. Viajei de navio. Este era o único meio de transporte entre os continentes. É verdade, naquela época não existia avião, não. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu continuava encantada por ciências naturais e como o pai de meu marido, Dom João VI, já havia liberado os portos e a entrada de estrangeiros em terras brasileiras, eu aproveitei e trouxe junto comigo pintores, paisagistas, botânicos e zoólogos. Os zoólogos estudam os animais. Eu não via a hora de chegar ao Brasil. A viagem durou 86 dias no Oceano Atlântico e então chegamos àquele que seria o meu destino. Eu estava completamente encantada com a natureza que existia aqui. Então escrevi ao meu pai, na Áustria. Nenhuma pena, nenhum pincel é capaz de descrever a beleza deste lugar. Ao conhecer meu marido Dom Pedro, também logo me apaixonei. Ele era tão lindo. Eu estava muito feliz, amava o meu marido e o lugar onde morávamos. A natureza que nos cercava era de um verde magnífico. Mas me parece que hoje em dia praticamente já desapareceu. Hoje em dia, me parece que chamam de Mata Atlântica. Enfim, eu amava o povo brasileiro. Muitas vezes me disfarçava para visitar aos doentes e aos mais pobres. Muitas vezes cheguei a vender joias e cavalos para ajudá-los.
sempre lembrando do que o meu avô havia me ensinado. Participava ativamente das decisões políticas aqui do Brasil e quando meu marido viajava pelas províncias, eu governava em seu lugar. Por isso, foi considerada a primeira mulher a governar um país americano. Mas confesso que a situação não estava nada fácil aqui no Brasil. Portugal queria que voltássemos para a Europa, que o Brasil voltasse a se tornar uma colônia de Portugal. Eu não poderia concordar com isso. Eu amava tanto essa terra, abracei o Brasil como se fosse o meu país e vocês, o povo brasileiro, como se fosse o meu povo. E assim, nos tornarmos independentes de Portugal seria a minha luta, a minha causa. Após muitas reuniões de planejamento junto aos conselheiros, enviei uma carta ao meu marido que estava viajando, dizendo a ele que ele deveria tomar a decisão mais importante, que mudaria o curso da história e de nossas vidas. E assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Assim como eu, muitas mulheres também lutaram por nossa independência. Maria Quitéria, uma baiana retada, se vestiu de soldado para poder lutar. Maria Filipa reuniu 40 mulheres, entre índias e negras, para lutar pela nossa independência. Após a proclamação da independência, Debré, um grande pintor e amigo meu, eu e Bonifácio idealizamos a primeira bandeira brasileira. Ela teria as cores verde, simbolizando a família de Bragança, Casa de Portugal, e amarelo, simbolizando a família de Habsburgo, na Áustria, a minha. Fiquei sabendo que anos mais tarde mudaram a bandeira, mas mantiveram as suas cores, verde e amarelo, e agora você já sabe de onde elas vêm. Dom Pedro e eu tivemos muitos filhos. Um deles você vai estudar bastante, se chamava Dom Pedro II, e minha neta, Princesa Isabel, você também vai estudar. E aí, gostaram da minha história? Eu espero que vocês amem o Brasil tanto quanto eu amei. Hoje me sinto um pouco triste por saber que a Mata Atlântica e tantos outros biomas que tanto me encantaram hoje estão desaparecendo. Tem espécies que até já se extinguiram. Quem lembra dos conselhos do meu avô? 3 coisas que deveríamos trazer sempre conosco: humanidade, compaixão e desejo de ver as pessoas felizes. Então, me conta aí nos comentários o que você já fez de bom para alguém. Brincou e animou um coleguinha triste? Colocou água para um cãozinho sedento? Quem sabe ajudou a mamãe a fazer algo que ela precisava? Conta aí nos comentários, eu vou adorar saber. A nossa história de hoje contou um pouquinho como foi a nossa independência. Também nos mostrou que mulheres decididas sempre terão grande influência nas mudanças, na política e na história. E isso nós provamos através de evidências. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Tchau, pessoal! Até a próxima!